Glória a Deus, bom dia igreja, que a paz seja convosco, amém? Glória a Deus nessa manhã, uma oportunidade que temos de estar na presença de Deus. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos nessa manhã, porque foi o Espírito Santo que te conduziu até esse lugar, o Espírito Santo que te conduziu até a casa do Pai. Ele soprou nas suas narinas, Ele te acordou nessa manhã, para que você nesse momento ligasse o teu coração a Ele. Onde você se encontra, entra na presença dEle aí agora. Quem atrai a glória de Deus é o teu louvor, e a tua adoração é o teu glória. Deus ainda está procurando algo, meu irmão, que está dentro de nós, que é a adoração, que é a entrega, que é a renúncia. Aleluia, Deus. Oh Espírito Santo, tu tens liberdade nesse lugar. Tu tens liberdade, meu Deus. Que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado nessa manhã. Meu irmão, não procure motivos para adorar o Senhor, apenas adore a Deus. Sabe por quê? Em todo tempo tudo é para a glória dEle, tudo é para a exaltação dEle. Toda glória e toda honra sempre será dado a Ele. Aleluia, Deus. Ele é Deus poderoso, Ele é Deus grande, Ele é Deus maravilhoso. Aleluia. Com todo o fôlego de vida que há em você, declare nessa manhã: aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Aleluia. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Aleluia. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Olha Deus cuidando de tudo. O choro dura uma noite, mas ela vem, meu irmão, é decretado por Deus. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei em ti. Oh, aleluia. Tudo vai passar, querido. Tudo está no controle de Deus. Ele tem a mão forte estendida em direção ao teu povo, em direção aos teus filhos. Aleluia. Que não haja fruto na vide
não haja. Olha aí Deus, ó. Olha Deus cuidando de tudo. Meu Deus, aleluias. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei em ti. O nosso socorro vem do Senhor dos Exércitos. O nosso socorro vem de um Deus que criou os céus e a terra, que tem o controle de tudo, que não existe nenhum outro nome acima do nome dele. Deus é Deus que visita a tua casa, visita a tua família. Deus é Deus que tem cuidado de tudo. Enquanto você dá glória, Deus muda a história da tua casa, da tua família. Aplauda Ele, dá glórias, aleluias. Receba o pastor. Glória a Deus. Muito bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 36. Primeiro livro da Bíblia Sagrada no Novo Testamento, né? Primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, capítulo 26, versículo de número 36. Glória a Deus. Raramente temos uma manhã fazendo um friozinho desse. Isso é raro em Paracatu, né? Glória a Deus. Mateus capítulo 26, versículo de número 36. A palavra de Deus fala assim: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levantando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, e orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa-se de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, e repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Feche os seus olhos, meu irmão. Pai, nós nos colocamos diante da tua presença, para nesse momento, meu Deus, sermos tratados pelo teu Espírito, para que nesse momento, meu Deus, nós possamos receber o que o Senhor tem para nós. Meu Deus, nós carregamos a necessidade real de ouvir a tua voz e de receber o toque das tuas mãos. Meu Deus, opera em nós e faz, meu Deus, com que sejamos moldados. Faz, meu Deus, com que sejamos, meu Deus, tratados. E essa manhã, meu Deus, se transforme numa manhã de mover do céu sobre nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode se assentar, irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, essa é uma das narrativas mais impressionantes da Bíblia, porque ela vai descrever um dos momentos de maior sofrimento de Jesus. Nessa narrativa nós vamos ver Jesus, ele a princípio chega para os seus discípulos e fala: fiquem aqui que eu vou orar. Eles estavam no Getsêmani, e ali ele chama 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, para o acompanharem.
e ele fala para eles: eu estou angustiado, eu sinto uma angústia de morte no meu coração. Será que vocês poderiam ficar comigo e passar esse momento comigo? Então, Jesus vai orar, e nesse momento, eu não tenho dúvidas que é quando ele chega ao ponto de suar gotas de sangue, de tamanho sofrimento. E quando ele retorna, ele encontra seus discípulos, seus 3 discípulos dormindo. Então Jesus fala para eles: vocês precisam vigiar e orar. Eu estou vivendo um momento de angústia terrível. Jesus retira-se novamente para orar. Quando ele volta, encontra eles dormindo de novo. Jesus repete as mesmas palavras. Jesus retira-se novamente. Quando volta, encontra eles dormindo. Desperta eles e fala para eles: vamos, é momento de eu ser entregue, porque o traidor já está chegando. Meu Deus, você tem ideia, irmão, do que representa esse momento no ministério? O que representou esse momento na vida de Jesus? Para que nós possamos entender isso aqui, a gente tem que entender o lugar. Isso tudo se aconteceu no lugar chamado Getsemane. Getsemane é o lugar da prensa da azeitona, é onde se produz azeite. Naquele tempo, meu irmão, eles construíam galpões, aonde ficava cercado por pés de oliveiras. Na verdade, se plantava primeiro oliveira, porque a oliveira, ela começa a produzir um fruto que seja aceitável para azeite a partir de 10 anos. Dizem que o azeite só fica bom mesmo depois de 35 anos. E ali naquele local, se você, quando for em Israel, você vai encontrar, porque lá tem árvores que biólogos, que botânicos dataram, que lá tem árvores de mais de 2000 anos, árvores que estavam lá no tempo de Jesus ainda estão lá, árvores que até hoje produzem azeite, árvores que produzem azeitonas. Então, aonde se encontra uma lavoura de azeitonas, eles construíam uma espécie de um galpão, aonde que eles colocavam no centro desse galpão uma moenda, aonde que era colocavam uma roda de pedra pesada, e essa roda era girada por um animal. Eles colocavam ali a azeitona, onde que eles tiravam as folhas, os galhos, e colocavam o fruto, a azeitona lá. O animal girava essa moinha, e ao peso de pedra, aquele peso daquela roda, esmagava completamente a azeitona, esmagava o caroço da azeitona, e ali se extraía um primeiro tipo de azeite. Ficava então uma pasta, eles pegavam aquela pasta e colocavam dentro, eu vou chamar de balaio. Lá na roça o pessoal falava balaio. Quem aqui sabe o que é um balaio? Amém, nós estamos na roça, né, irmãos? Aleluia. Aí colocava, só que ele é diferente, ele é meio sanfonado. À medida que você colocava essa pasta dentro do balaio, ele ia enchendo. Então eles pegavam vários balaios e colocavam novamente lá na moenda, e aí vinha novamente, aquilo esmagava de novo, se extraía um segundo azeite. Esse segundo azeite tinha uma outra função. Então eles iam novamente pela terceira vez, e pegava a pasta que sobrava da pasta, colocava dentro do balaio novamente, e quando enchia, eles levavam para passar pela terceira vez no moinho, e se tirava o último azeite, a última extração era feita naquele lugar. 3 azeites eram extraídos.
Irmãos, esse momento na vida de Jesus, ele é um momento muito especial, porque ele é um momento de tratamento de Deus. Ele é um momento onde que Jesus estava incapaz de compreender o propósito de Deus. A oração de Jesus foi essa: se possível, tira de mim esse cálice. Mas ele também disse: mas todavia, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Jesus, ele orava, pedindo ao Senhor que, se fosse possível livrá-lo daquele momento, que assim o fizesse. Mas se não fosse, que acima de tudo a vontade de Deus fosse cumprida na sua vida. Eu quero te dizer, meus queridos, que nós vivemos nessa terra por um propósito. Deus, ele tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para você. Só que a forma como Deus usa para que a gente possa viver o propósito dele é através de tratamento. Deus hoje, ele quer abrir os teus olhos, porque Deus quer te tratar. Deus, ele quer nos tratar. E nós podemos aprender muito com isso. Como que funciona o tratamento de Deus na nossa vida? O que nós precisamos aprender com o tratamento de Deus? Pois bem, vamos entender. A primeira coisa é com o primeiro azeite. O primeiro azeite, irmãos, hoje é vendido no supermercado, mas naquele tempo não era. A azeitona era colocada lá dentro da prensa, dentro da moinha, e aí de repente, quando passava a roda de pedra, esmagava a azeitona, esmagava caroço e extraía o primeiro azeite. Esse azeite, ele é vendido no supermercado, sabe com que nome? Azeite extra virgem. Ele é puro, ele tem o gosto da fruta, tem o cheiro da fruta, ele é o mais caro. Se você for no supermercado, você pode ver que o azeite tem diferença de preço, e às vezes a diferença é enorme, porque o azeite extra virgem, ele é muito mais caro, e esse azeite extra virgem é essa primeira extração do azeite. Só que naquele tempo, no tempo de Jesus, esse primeiro azeite, ele só servia para uma coisa só. Eles pegavam o primeiro azeite e levavam para a casa de Deus, levavam até o templo, para o serviço do templo. O primeiro azeite, ele era exclusivo para ser servido na obra de Deus, na casa de Deus. Sabe o que isso nos fala? Nos fala do nosso chamado, nos fala do nosso papel no reino de Deus e na sua obra. Então eu quero te explicar uma coisa. O tratamento de Deus, Deus, ele quer nos tratar para que nós possamos exercer o nosso papel no reino de Deus e na sua obra. Nós não podemos ser como os discípulos de Jesus, que não estavam percebendo o tratamento de Deus. E quando você não percebe o tratamento de Deus, você não percebe o propósito de Deus. Você imagina, meu irmão, não estou brincando não estou brincando. O jardim do Getsemane, quando você chega lá, existem jardins muito mais bonitos do que o jardim do Getsemane. Mas quando você chega no jardim do Getsemane, e o guia fala assim para você: tem árvores aqui, que estão aqui desde o tempo de Jesus, e às vezes você está com a mão assim numa árvore, e ele fala assim, ó, essa árvore, pode ser que Jesus encostou nela. Jesus amado. Meu irmão, sabe o que é orar no Getsemane? Dobrar o joelho, procurar uma árvore lá no Getsemane para orar.
Você imagina que privilégio é esse? Estar naquele lugar orando, irmãos. Pastor, a gente ora em qualquer lugar. É porque você nunca foi. É que você nunca foi. É diferenciado. É tratamento profundo. É interessante, irmãos, é uma coisa muito forte. Eu já tive o privilégio de orar no jardim de Getsemane. É impactante, é maravilhoso, é inesquecível. Agora imagina, se é tão marcante para nós, imagina para quem teve o privilégio de orar junto com Jesus. Mas eles não oraram. O que eles fizeram? O que eles fizeram? Dormiram. Então, todas as vezes que você não percebe o tratamento de Deus na sua vida, o que seria uma honra se torna desprezo. Jesus encontrou eles 3 vezes o quê? 3 vezes o quê? A maior honra que eles poderiam ter na vida deles seria semelhante, irmãos, seria semelhante à experiência de Simão Sirineu. Porque Jesus teve um momento que ele não pôde carregar sua cruz, que ele estava fraco. Então eles pegaram um homem de Cirene, um estrangeiro, pegaram ele e falaram assim: ajuda ele. Simão Sirineu pegou Jesus de um lado e pegou a cruz do outro, e carregou os dois. Você imagina Jesus olhando nos olhos de Simão Sirineu e não falando nada? Porque a Bíblia fala que ele foi levado como uma ovelha muda. Você imagina Simão Sirineu carregando Jesus e Jesus só olhando. E no coração de Jesus, ele agradecido por Simão Sirineu. Imagina que honra. Simão Sirineu carregou Jesus e a cruz de Jesus. Era para os discípulos carregarem essa mesma honra no dia que Jesus sofreu e precisou de um abraço. Eu o abracei. No dia que Jesus precisou de companhia, eu estava junto com ele. No momento que Deus precisou de mim, eu estava lá. A maior honra na vida desses homens era para ter acontecido, mas eles, meu irmão, não perceberam o tratamento de Deus. Então eles não perceberam o propósito de Deus. Para que Deus quer te tratar? Para você ser capaz de perceber o propósito de Deus, para você ser capaz de valorizar a maior oportunidade de honra que Deus dá para você. Deus, meu irmão, sonha em pintar um quadro. Da mesma forma que alguém pode ilustrar um quadro de Simão Sirineu carregando Jesus e a sua cruz, Deus sonhava com que os seus 3 amigos dessem a mão para Jesus e falavam: Senhor, nós estamos contigo, vamos morar junto. Mas ao invés disso, os seus discípulos preferiam viver uma vida assim, desligado, sem perceber o propósito de Deus. Porque o propósito de Deus, ele aponta para um lugar. Para onde, pastor? Para a casa de Deus. Ele aponta para um lugar, a obra de Deus. Ele aponta para um lugar, o reino de Deus. Quem aqui tem responsabilidade? Levanta a mão. Amém. Irmãos, o motorista precisa ter responsabilidade, e o médico, e o mecânico. Se ele não tiver responsabilidade, o motorista irresponsável, ele provoca acidente.
Um médico irresponsável, de repente alguém encontra um bisturi dentro da pessoa, ele esquece um bisturi lá dentro da pessoa. Um mecânico irresponsável, ele não aperta os parafusos direito, e ele pode matar uma família, pode matar outra família, ele pode produzir um acidente terrível. Em todas as áreas você pode ter certeza que as pessoas precisam ter responsabilidade. Irmão Cleito é pedreiro. Imagina se o irmão Cleito não ter responsabilidade no serviço dele. Vai levantar a base de uma casa. Ele vira e fala assim, ó: não precisa pôr cimento não. A gente faz aqui, ó, cadê aquele arroz, velho? Ferragem? Não, tem cada bambu bom ali, ó. E ele coloca lá, levanta a casa. Foi irresponsável. O que vai acontecer com a casa? Vai cair na cabeça de alguém. Vai acontecer uma tragédia. Então a responsabilidade é uma coisa, meu irmão, muito séria. A responsabilidade faz a pessoa enxergar aquele momento como um momento importante. E se a pessoa ela não tem responsabilidade, se ela não tem responsabilidade, é porque ela não assume um papel. O que acontece com um casamento que o marido não tem responsabilidade? O que acontece com a criação de filhos que um pai não tem responsabilidade? Responsabilidade é quando eu assumo qual é o meu papel. Responsabilidade é quando eu realmente, eu falo, não, isso aí realmente, isso tem a ver comigo. E irresponsabilidade é quando eu falo assim, não, isso não tem nada a ver comigo. Jesus chegou para os seus discípulos e falou assim para eles: olha, eu estou me angustiando até a morte. Eu estou sentindo uma dor tão grande, que eu estou sendo capaz de suar gotas de sangue. E os discípulos fizeram o quê? Eles foram dormir, irmão. Sabe por que eles foram dormir? Porque eles estavam dizendo: eu não tenho nada com isso. Isso não é problema meu, isso é problema seu. Quantas pessoas não entendem para onde que aponta o propósito de Deus? O propósito de Deus sempre aponta para a casa dele, para a obra dele e para o reino dele. O propósito de Deus sempre vai ser ganhar o perdido. Quem está me entendendo, diga amém. Deus sempre vai apontar para essa direção. Mas o problema é que quando nós somos tratados por Deus, quando nós estamos no Getsemane de Deus, e nós não percebemos que Deus nos dá responsabilidades, que Deus nos dá chamado, e que Deus tem para nós algo maior do que o que você está enxergando. Meu irmão, quando nós fazemos como os discípulos de Jesus e nós falamos, eu não tenho nada a ver com isso, nós vamos perder as maiores oportunidades da nossa vida. Nós vamos perder a oportunidade da honra, a oportunidade de marcar o momento, a oportunidade de viver o extraordinário. Os discípulos foram incapazes de perceber a oportunidade que eles estavam tendo. Existem muitos discípulos de Jesus hoje que não percebem a oportunidade que Deus te dá. E talvez você está vivendo a sua vida e você não está percebendo que o tratamento de Deus, o fino azeite, é para um único propósito: a obra de Deus, a sua casa. Quem está me entendendo, diga amém. Deus, Ele quer te tratar para extrair um azeite para a glória de Deus, para o propósito de Deus, para o reino de Deus. E isso, meu irmão,
vai servir para você valorizar, para você poder construir uma história com o Senhor. Isso nos fala muito sobre o papel que nós decidimos assumir na casa dele, no reino dele. Eu vou te falar uma coisa aqui sobre responsabilidade. Isso aqui que eu estou fazendo agora é função. Estou pregando. O que o Luiz Felipe está fazendo ali agora é função. Ele está mexendo na mesa de som. O que as nossas irmãs estão fazendo ali agora, servindo no diaconato, é função. O que os nossos irmãos aqui acabaram de fazer, ministrando louvor, é função. Agora, chamado é almas, é influência. Sabe quando eu tenho responsabilidade no reino de Deus? É porque eu entendi que a minha atitude promove reação em alguém. Você sabia? Se eu pegar aqui agora, irmãos, agora nós somos 9 horas da manhã, se eu pegar agora aqui e abrir a boca de sono, você abre a boca também. Se você chegar num grupo de pessoas e eu começar a falar a respeito da administração de Olavo Condé, e eu começar a falar mal, eu vou provocar uma reação nas pessoas, eu vou provocar uma atitude nas pessoas. Responsabilidade é quando eu analiso a reação que eu estou produzindo em outras pessoas. Agora, irresponsabilidade é quando eu não analiso o que eu estou promovendo para a vida de outras pessoas. Qual é a influência que eu estou trazendo sobre elas? Nós temos que identificar o nosso chamado, porque o nosso chamado, eu vou falar uma coisa para todos vocês que estão aqui. Deus, Ele pode te chamar para várias funções dentro da casa dEle, da obra dEle, mas se tem uma coisa que é ministério, é almas. Você pode ter certeza que em qualquer momento você pode influenciar almas, você pode realmente fazer a diferença para que almas estejam aos pés do Senhor. E para isso, quem tem responsabilidade, mede suas palavras, mede as suas atitudes e enxerga as consequências daquilo que ela está promovendo na vida de outra pessoa. Eu não posso ser irresponsável. Eu preciso analisar que aquilo que eu estou fazendo vai produzir uma reação em alguém. O tratar de Deus na minha vida, o tratamento que Deus quer fazer na minha vida, é para que outras almas venham até o Senhor, é para que outras vidas sejam influenciadas por Deus. Esse é o primeiro azeite. Havia um segundo. Depois da prensa passar, extraiu o azeite fininho, bonito, gostoso, cheiroso. Então eles pegavam a pasta, colocavam dentro do balaio, enchiam-se vários balaios e colocavam novamente naquela mesma prensa, pegava o animal e continuava girando a moinha. Agora ia extrair o segundo azeite. Esse segundo azeite ainda tinha cheiro, ainda tinha gosto, e eles usavam dentro de casa. Ele era para uso próprio, era para comer, para colocar na salada, para colocar na carne. Esse era o azeite consumido dentro de casa. Isso aqui nos fala, irmãos, nos fala que o tratamento de Deus vai nos beneficiar dentro da nossa casa. O tratar de Deus vai proporcionar bênção para a sua vida. O tratamento de Deus vai trazer bênçãos. Um homem tratado por Deus, ele salva um casamento. Uma mulher tratada por Deus salva uma família. O tratamento de Deus, quando chega na vida de alguém que é pai, os filhos são abençoados. O tratamento de Deus, quando chega na vida de um filho, os pais são abençoados.
O tratamento de Deus, meu irmão, faz um casamento viver a melhor fase do seu casamento. O tratamento de Deus é algo que traz solução. O tratamento de Deus é maravilhoso. E se tem uma coisa que a gente tem que entender, é que o tratamento de Deus faz toda a diferença. Eu contei aqui mais cedo, vou contar novamente essa história. Antes de eu ser pastor, eu era líder de jovens, e tinha uma menina que frequentava o grupo de jovens. Aí de repente, fazia mais ou menos umas 2 semanas que ela não ia na igreja. Então a gente foi visitar ela. Então eu perguntei para ela: por que você não foi na igreja? Ela falou assim: é porque eu estou de castigo. Eu: castigo? É, castigo. Minha mãe me colocou de castigo. E a mãe dela, irmãos, era famosa. Primeiro que ela tinha a fama de sair na pancada com o homem e bater, né? Porque tem mulher que sai na pancada com o homem, mas não dá muito certo. Ela não, ela tinha a fama de sair na pancada com o homem e bater em homem. E outra coisa também, diz que bebia, os camaradas capotavam e ela ainda estava de pé. Pensa uma mulher bruta, rústica, sabe? Já viu aquelas mulheres que ela não fala assim, ela nunca falou na vida dela bom dia, sabe? Bruta. Ela falou assim para mim: você vai falar com a minha mãe? Eu falei assim: vou. Ele: ixi. Fui lá, irmãos, conversar com a mãe dela, na frente dela. Aí eu peguei e falei assim: olha, a senhora é mãe dela, tudo. E ela me recebeu bem. Ela assim: o que você quer? Eu falei assim: ó. Ela me contou o que ela tinha aprontado, realmente digno de punição. E eu falei assim: faz o seguinte, se sua filha aprontar, bate nela, pega esse cabo de vassoura, quebra nas costas dela, pega um pedaço de pau, quebra na cabeça dela, tira ela qualquer coisa, mas não tira ela de estar na igreja, não afasta ela das coisas de Deus. Aí ela pegou e falou assim para mim: não, mas a gente tem que tirar o que dói, e ela gosta da igreja, então eu quero tirar o que ela realmente gosta. Eu falei assim: mas a senhora está enganada, porque a única chance da sua filha receber tratamento ainda é na casa de Deus. O que a sua filha precisa para ser uma filha melhor é de tratamento de Deus, porque, meu irmão, Deus, Ele nos confronta. Confronta ou não confronta, irmãos? Deus, Ele quer mexer realmente com o nosso estilo de vida, com a maneira com que nós estamos caminhando nessa terra, com o nosso posicionamento, com a maneira que a gente vive. Deus nos confronta. Então eu falei para ela: o que a sua filha precisa é do que Deus tem para a vida dela. Ela precisa de tratamento de Deus. Ela não gostou muito não, mas liberou a menina do castigo. A menina voltou para a igreja. Só que agora, irmãos, toda vez que ela aprontava, a mãe, eu lembro que ela dançava na dança profética, a mãe proibia ela de dançar na dança. Ela arrumava um jeito. Aí teve uma época que ela aprontou, e ela foi para esse castigo da mãe dela, só que tinha um problema. Estava chegando na época de carnaval. A menina já tinha até pagado para ir no retiro de carnaval que a gente ia participar. E quando chegou, a menina não foi, porque ela estava de castigo, e ela mandou ainda um recado para mim: não vem falar comigo não, que ela não vai, e pronto, acabou. E eu não fui não. E a menina foi para o carnaval e gostou. E aí, irmãos, a partir desse momento ela começou a ter uma vida dupla. De vez em quando ela ia em algum culto,
Em tudo que era festa, ela estava dentro. O tempo passou, eu assumi uma igreja, eu saí de lá, já não estava morando lá naquela cidade mais. E teve um dia um culto de missões. Os jovens da igreja foram atrás dela novamente, chamaram ela para participar do culto de missões. Agora a mãe já estava até diferente, né? A mãe já estava fazendo campanha na igreja para a filha voltar para a igreja, porque agora começou a dar trabalho demais. E a filha, daquele jeito. Só que a menina estava dividida, porque nesse culto de missões tinha duas coisas: tinha um culto de missões e estava tendo um luau, que funcionava do lado de uma rodovia. Eles pegaram um pasto, limparam o pasto, colocaram carro de som, e estava lá bebendo, farra, e ela não sabia se ia para o luau ou se ia para o culto. Então ela teve a brilhante ideia: eu vou nos dois, eu vou mais cedo no luau, passo no culto e volto para o luau. Aí ela foi para o luau. Quando ela estava saindo do luau junto com um grupo de gente, andando do lado da rodovia, um cara bêbado veio atropelou umas 15 pessoas, mas a única pessoa que morreu foi essa menina. Bateu o carro nela. Eu não sei se deu tempo dela se arrepender, porque quando bateu o carro nela, ela começou a girar no ar. Quando ela bateu no chão, ela bateu a cabeça e já morreu. Se nesse tempo deu tempo dela se arrepender, quando essa menina morreu, uma jovem, tinha uma vida inteira pela frente, todo mundo ficou constrangido. Eu que fui fazer o ofício fúnebre dela. Engraçado que aquela mãe não conseguia me encarar, ela não conseguia olhar para mim, ela não conseguia, irmãos. Eu estava lá, sabe, eu falei assim: meu Deus. Eu lembro que para mim foi tão difícil ministrar aquele ofício fúnebre. Você não sabe por quê, porque é muito sério quando você não percebe o tratamento de Deus, quando você não valoriza o tratamento de Deus e que você perde na sua vida. Meu irmão, quando Deus quer te tratar, isso vai trazer bênção para dentro da tua casa. Se Deus te tratar, o seu casamento vai ser abençoado. Se Deus te tratar, os teus filhos vão ser abençoados. Se você for tratado por Deus, os seus pais vão ser abençoados. O segredo da bênção chegar dentro da nossa casa é nós sermos tratados por Deus. Está no azeite, está em ser moído. Você pode ter certeza, meu irmão, que tem coisa que dinheiro não compra, mas o tratamento de Deus produz bênçãos incomparáveis. O terceiro azeite, irmãos, é quando eles pegavam a pasta da pasta, colocava dentro do balaio, levava novamente para a moinha, colocava o animal para girar a moinha, esmagava a pasta esmagada, e se produzia agora um terceiro azeite que não tinha cheiro, que não tinha gosto. Mas esse azeite servia para uma única coisa: ele era instrumento de luz, ele era o combustível de lamparina. Ele servia para iluminar uma casa, mas servia também para iluminar uma cidade. Eu me lembro, teve um dia que eu e a pastora, nós fomos para Brasilândia, de madrugada. Nós chegamos em Brasilândia, estava amanhecendo o dia. No meio do caminho, irmãos, eu vi uma jaguatirica morta do lado da rodovia. Eu não sei se você sabe, mas às vezes o pessoal fala que aqui, ó, nas redondezas nossas aqui, tem onça aqui. E às vezes você escuta uma coisa dessa, você acha que isso é conversa fiada. Não é não, irmão? Tem mesmo, eu não duvido de jeito nenhum. Eu vi, irmãos, a jaguatirica morta ali do lado
da rodovia. Falei assim, misericórdia, tem que esse trem. Uma jaguatirica. Pastor, por que, se tem onça, por que a onça não vem aqui dentro da cidade? Por que a gente não ouve falar que uma onça pegou um animal, um cachorro, um gato, ou uma pessoa, uma criança? Por quê? Porque a luz afugenta a onça. Sabe o que o tratamento de Deus faz na nossa vida? Faz você receber livramento de inimigos que você nem sabe que está te rodeando. Talvez aqui, meu irmão, eu estou te falando de onça, você nem imagina, você acha que isso aí ficou só na televisão. Você acha que para você ver uma onça, você tem que ir no zoológico de Brasília, você tem que pesquisar na internet, pois existem animais, existem perigos que nos rodeiam, só que a luz impede esses animais de se aproximarem de nós. Por quê? Porque os perigos têm medo da luz. Eu quero te falar que às vezes existem inimigos que querem se levantar contra o teu casamento, que querem se levantar contra a tua família, que querem se levantar contra a tua vida, mas a luz do azeite impede eles de se aproximarem de você. Quantas coisas nós temos por proteção de Deus, porque somos tratados por Deus. O tratamento de Deus, Ele produz tudo isso na nossa vida. O tratamento de Deus faz você reconhecer o propósito de Deus, o seu papel na obra de Deus. O tratamento de Deus faz você abençoar a tua casa. O tratamento de Deus te protege de inimigos que você nem sabe e nem imagina que estão te rodeando. Mas pergunta para uma azeitona se é bom ser moído. Pergunta para uma azeitona. Quando a gente vai ali no supermercado e você compra a azeitona in natura, né? Aquela ali, às vezes ela fala com a outra azeitona. Escapei. Sabe por quê? Porque a azeitona, irmãos, para virar azeite, ela é colocada com caroço e tudo. E aquele negócio esmaga, de forma a esmagar o caroço. Você já tentou quebrar um caroço de azeitona? Você imagina que aquilo esmaga caroço de azeitona junto. Eles não tiram o caroço, eles esmagam tudo junto. O azeite é a prensa da fruta com o caroço e tudo. Aquilo ali tudo é esmagado junto. Esse processo, meu irmão, pergunta para uma azeitona se é bom. Pergunta. Deus, Ele quer te esmagar. Deus, Ele quer te esmagar. Não escuta um amém, um glória a Deus, né? Deus, Ele quer te esmagar. Não, pastor, meu Deus é diferente do Deus de Jesus. O meu Deus não quer me esmagar. O meu Deus quer só me abençoar. Receba, 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 receba. Vai te catar, irmão. O Deus de Jesus foi o Deus do Getsemane, que para Jesus viver todo o propósito de Deus o esmagou. Esse processo de tratamento de Deus é quando você se esvazia de você mesmo para ser tratado pelo Senhor. É quando o Senhor realmente retira da nossa vida o que não lhe agrada. Só que Deus é um cavalheiro. Deus, Ele não vai te esmagar porque você está na presença dEle. Deus vai te esmagar porque você aceita a vontade dEle. Jesus, Ele disse: se possível, livra de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. Quando você aceita ser tratado por Deus, quando você busca o tratamento de Deus, você compreende? Você compreende?
Quando você é tratado, você vive o propósito de Deus e honras que você nem imagina. Quando você é tratado, você abençoa a sua casa, de uma forma que dinheiro não pode trazer, de uma forma, meu irmão, que conquistas não podem trazer, o tratamento de Deus traz, e você abençoa, você consegue viver uma proteção de perigos que você nem consegue perceber que está te rodeando, quando você é tratado por Deus. Então eu te pergunto, você quer ser tratado por Deus nesses dias? Então fique de pé, eu quero orar pela sua vida. Coloque as mãos no seu coração. Senhor, nós estamos aqui para sermos tratados por Ti, Pai. Meu Deus, que tudo aquilo que não Te agrada venha entrar nessa moinha, nessa manhã, Pai, para que nós possamos ser aperfeiçoados, para que nós possamos produzir o azeite para louvor do Teu nome, para que possamos produzir o azeite que abençoa a nossa casa, para que possamos produzir o azeite que afugenta inimigos que nos rodeia. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero Te pedir, venha nos tratar, Senhor, venha nos corrigir nesses dias, venha nos aperfeiçoar, Pai. Meu Deus, que o Senhor venha continuar todo o tratamento que um dia o Senhor começou, mas agora o Senhor está impedido de avançar, porque essa pessoa desistiu de ser tratada. Mas nesse momento, meu Deus, essa pessoa abre o coração para voltar para o tratamento do Senhor. Nós queremos produzir o azeite, Pai, para a glória e honra do Teu nome, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Pode se assentar, irmãos. Se você vai honrar o Senhor com o seu dízimo, com a sua oferta, pegue nas tuas mãos, vem aqui na frente. Eu quero profetizar sobre a tua vida 3 bênçãos. Em tempo de crise, Josafá, ele recebeu o livramento de Deus. Em tempo de crise, Josafá recebeu proteção de Deus. Em tempo de crise, Josafá prosperou. Isso vai acontecer na sua vida, meu irmão, em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Glória a Deus. Deus, em nome de Jesus, para cada semente que é depositada nesse altar, através do santo dízimo, através da oferta de ouro, de prata, de bronze, a oferta pela fachada desta igreja, essa pessoa que com fidelidade honra esse altar, que os céus venham se abrir, que a honra do Senhor venha ser sobre esta vida, que haja livramento do Senhor, proteção do Senhor e prosperidade sobre esta pessoa, em o nome do Senhor Jesus. Nós declaramos consagrados a Ti os santos dízimos e as santas ofertas, e estas vidas poderosamente abençoadas. Diga: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pode depositar em nome de Jesus. Irmãos, terça-feira, 6 horas da manhã, acontece aqui na igreja um culto de oração, um tempo maravilhoso de você estar buscando mais de Deus, amém? Quarta-feira nós temos a corrente das 7 orações, em 3 horários, 3 da tarde, 7 da noite e 8 da noite. Sexta-feira, 7h30, tem o Tadel. Agora é culto do Tadel. Toda sexta-feira, 7h30 da noite, temos o culto do Tadel. Por isso você que é líder em treinamento, e principalmente você que quer ganhar almas, venha na sexta-feira, 7h30 da noite. E estamos firmes na oração 3 horas da manhã, amém, queridos? Amém? Nós vamos estar encerrando esse momento, esses momentos agora de oração, esses tempos que nós estamos realizando no meio dessa crise. Os nossos cultos vão durar de 45 minutos a 1 hora, amém? Vamos ficar de pé no nome de Jesus, vamos encerrar. Eu vou abençoar a sua vida, vou abençoar a sua família agora, em nome de Jesus. Meu Deus, abençoe neste momento a casa, abençoe o lar, a família de cada um dos meus irmãos, que o Senhor, meu Deus, venha guardá-los, sustentá-los, protegê-los, que a tua mão poderosa, meu Deus, se estenda sobre cada um deles. Nós ministramos, meu Deus, a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Casas, famílias e casamentos sejam poderosamente guardados, em nome de Jesus. Que o amor de Deus,
Que a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, e todos digam: muito bom dia, paz seja convosco.